Olá, a paz do Senhor Jesus. Muito bom dia para todos em Cristo Jesus. É um prazer estar mais uma vez com vocês para juntos compartilharmos da Palavra de Deus. Nós ultimamente temos meditado no livro de 2 Reis e hoje não será diferente. Nós estaremos dando prosseguimento à nossa leitura contínua neste livro bíblico e gostaria de convidar você para, junto comigo, meditarmos no segundo livro de Reis, no seu capítulo de número 9 e no verso de número 30 ao 37. Este texto fala sobre a morte da rainha Jezabel. E assim então diz a palavra de Deus. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: "Como vais, Zinri, assassino do seu senhor?" Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: "Quem de vocês está do meu lado?" 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou: "Joguem essa mulher para baixo." Eles a jogaram, e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu, e ordenou: "Peguem aquela maldita e sepultem-na, afinal era filha de rei." Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: "Cumpriu-se a palavra do Senhor, anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita. Num terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel, e os seus restos mortais serão espalhados num terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel." Até aí a leitura da palavra de Deus. E nós já queremos adiantar e dizer o seguinte, que a morte de Jezabel revela a justiça divina. Este é o nosso assunto, é o assunto que nós estaremos tratando com base neste texto. A morte de Jezabel revela a justiça divina. A morte de Jezabel, ela aconteceu em decorrência do juízo de Deus. E foi uma das mortes mais terríveis relatada na Bíblia. A Bíblia relata vários tipos de morte, mas a morte de Jezabel realmente nos chama a atenção. O seu fim realmente é trágico, a maneira como ela morre e o que acontece com o seu cadáver realmente é algo de nos deixar muito contemplativos e pensativos a esse respeito, do porquê uma morte tão trágica ter ocorrido com uma rainha de Israel. Jezabel, segundo o texto bíblico, ela morreu ao cair da janela do palácio em Jezreel e foi atropelada pela carruagem de Jeú. Na verdade, ela não cai. A verdade é que, segundo a ordem de Jeú, ela foi jogada. Os eunucos que estavam próximo a ela, na janela do palácio, obedecendo às palavras e à ordem de Jeú, a lançaram. Ela foi precipitada, ela foi lançada da janela do seu palácio, onde então ela encontra a morte. A Bíblia diz da seguinte forma: então Jeú ordenou que 3 eunucos jogassem Jezabel pela janela do palácio. Eles obedeceram Jeú, e quando Jezabel caiu no chão, o seu sangue salpicou a parede do palácio e os cavalos. E em seguida, Jeú atropelou Jezabel com a sua carruagem. Então, realmente, essa é uma narrativa muito pesada, muito dura. Ela foi lançada da janela do seu palácio. Quando ela cai, a pancada foi tão forte. Acreditamos que a altura era imensa, a Bíblia não registra a altura,
mas pelo impacto, o texto diz que quando ela cai, o sangue dela salpicou as paredes do palácio e salpicou os cavalos. E ainda por cima, não sabemos se ainda ela tinha um pouco de vida, se ela estava com vida ainda e muito ferida, mas o texto fala que o rei Jeú, ele passa com a sua carruagem, com o seu carro de guerra, ele atropelou a rainha Jezabel, que já estava no chão, praticamente morta ou quase a morrer, muito ferida, ele a atropela. Então realmente é uma narrativa pesada, mas nós entenderemos que tudo isso estava acontecendo para que a justiça divina fosse manifesta. A Bíblia diz ainda que, mais tarde, quando procuraram o corpo da mesma para que ela fosse sepultada, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Mais nada encontraram. A Bíblia diz o seguinte: então voltaram e contaram isso a Jeú. E Jeú disse: cumpriu-se a palavra do Senhor, anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita. Num terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Os seus restos mortais serão espalhados num terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel. Então, os acontecimentos da sua morte era algo que já havia sido predito pelo Senhor, através do ministério do profeta Elias. Elias, que foi muito usado por Deus, mas que também quase foi vítima da rainha Jezabel. O texto fala que através do ministério deste profeta, o Senhor então anuncia, o Senhor declara como ela estaria vindo a morrer, e o Senhor dá todos os detalhes. Passou-se o tempo necessário, mas então a justiça de Deus, ela começa a acontecer, ela começa a se cumprir no exato momento, no exato tempo determinado por Deus. A palavra de Deus diz que existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas, inclusive para que Ele possa executar a sua justa justiça. O nosso Deus é o juiz de toda a terra, é o justo juiz. Os juízes da terra, eles são corrompidos, podem ser corrompidos, não são justos, ou se são justos, todos têm o seu preço. E certamente, de uma forma ou de outra, muitos se deixam corromper. Mas o nosso Deus, que é o justo juiz, é o juiz por excelência, é o juiz dos juízes, Ele não se deixa enganar. Ele não se deixa corromper, porque o nosso Deus é perfeito, o nosso Deus é incorruptível e a sua justiça não falha, a sua justiça ela é perfeita. E ela então cumpre-se exatamente de acordo com aquilo que Ele proferiu na vida desta mulher. A palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Aquilo que Deus pronuncia, aquilo que Deus fala, isso acontece, isso cumpre-se, porque Deus é fiel naquilo que Ele fala. Quanto a Jezabel, sem dúvida alguma, um dos períodos mais tristes da história de Israel foi quando Jezabel esteve reinando ao lado do rei Acabe. A Bíblia diz que Jezabel, ela manipulava o rei Acabe. E com essa manipulação do rei Acabe, ela trouxe para dentro de Israel toda sorte de práticas abomináveis aos olhos do Senhor. A Bíblia ainda diz que Jezabel procurou proibir a verdadeira adoração a Deus e introduziu o culto idólatra ao deus pagão Baal. Ela também matou muitos profetas de Deus,
matou muitas pessoas inocentes. Tudo isso para promover os desejos malignos do seu coração. Mas algo, em tudo aquilo que Jezabel fez, algo nos chama a atenção. E é interessante nós falarmos sobre isso porque nos textos anteriores, nas mensagens anteriores, nós falamos muito em o nome Nabote. E falamos também que Acabe havia matado Nabote, que havia sido feita uma profecia que Deus haveria de trazer justiça em relação a esse caso. Então vamos agora esclarecer quem era Nabote e por que Deus estava executando a sua justiça da forma como estava acontecendo. A Bíblia diz o seguinte, que o rei Acabe, ele desejou muito obter uma vinha que tinha em Jezreel. E essa vinha pertencia a este homem por nome Nabote. Essa propriedade ficava bem próximo ao palácio do rei. Mas a Bíblia ainda fala o seguinte, que Nabote, ele não aceitou negociar a sua vinha. O rei chegou até ele, fez uma proposta de venda, deu a ele o direito de escolher o preço que ele queria, mas Nabote era proprietário. Nabote vendia se quisesse, era dele, era a única coisa que ele possuía. E tinha um valor muito grande para Nabote, a sua propriedade, a sua vinha. Então Nabote, ele se negou, ele não quis negociar com o rei. Como já dissemos, era um direito que lhe assistia. Mas a recusa de Nabote entristeceu profundamente Acabe. E então Jezabel, ela entra no cenário. E ela então propõe fazer algo em favor do seu esposo, o rei Acabe. Então a perversa esposa do rei de Israel, Jezabel, ela arquitetou um plano diabólico. Então ela montou um cenário para acusar falsamente Nabote e então lhe causou a morte. Ela teve êxito em seu propósito. E quando isso acontece, o rei Acabe então terminou teve direito à propriedade e à vinha de Nabote. Nabote foi acusado falsamente, Nabote foi injustiçado juntamente com a sua família. E por essa razão o Senhor atentou para isso, o Senhor, que é o justo juiz, não ficou nada satisfeito com aquilo que estava acontecendo. A princípio, no primeiro momento, Deus não realizou nada, Deus não executou a sua justiça, Deus não entrou para fazer algo no momento, mas Deus havia então levantado naquela ocasião o profeta Elias para trazer a sentença que chegaria um momento que a casa de Acabe e toda a sua descendência, todos aqueles que fossem da genealogia da casa de Acabe, seriam exterminados. E Jezabel também encontraria o seu fim, também seria exterminado. Deus estaria fazendo a sua justiça por causa do mal que fizeram a este homem chamado Nabote. Então passou-se o tempo e chegou então agora o momento. Deus então, como já falamos em mensagens anteriores, Deus manda o profeta Eliseu chamar um dos seus aprendizes, um dos seus profetas, e esse rapaz então encontra-se com Jeú, que era comandante, um dos comandantes do exército do rei, e ele tinha ali então a função de trazer a palavra de Deus e ungir Jeú como novo rei em Israel. Jeú foi ungido como novo rei de Israel e recebeu a sentença, ou melhor dizendo, recebeu a tarefa, recebeu essa missão de realizar essa purificação política e também de peso espiritual no meio do povo de Israel. Então Jeú, ele se levanta, ele assume a sua responsabilidade, ele tem o apoio dos demais generais, dos demais capitães que estavam com ele, e então ele vai rumo à execução da justiça divina. E na execução da justiça divina, o texto bíblico fala que ele mata
o rei Jorão, que era filho de Acabe, mata também o rei Ezequias, que era consorte, que era aliado do rei Jorão. E agora chegamos ao episódio que ele então se aproxima para eliminar, para acabar com a rainha Jezabel. E o texto então nos relata, nós já lemos o relato, o que aconteceu. Ela foi precipitada da janela, caiu e foi atropelada pela carruagem. E enquanto o seu corpo estava ali, e enquanto Jeú, juntamente com os seus comandantes, eles se alimentavam, quando foram procurar o corpo desta mulher, não encontraram, porque segundo a palavra de Deus, que se cumpriu exatamente, não sabemos precisar quanto tempo demorou para que se cumprisse, mas se cumpriu a sentença, se cumpriu a palavra de Deus. A justiça de Deus foi satisfeita e na morte de Jezabel se revelou a justiça divina. Foram procurar o corpo dela para sepultar, mas não encontraram o seu corpo. A Bíblia fala que foram encontrados apenas parte do seu corpo. Foram encontrados apenas algumas coisas, pois os cães haviam devorado a carne de Jezabel. E o que sobrou dela, o pouco que sobrou, foi lançado no campo, foi lançado sobre a terra, como que se fosse esterco. E então Deus executa a sua justiça. Talvez você esteja pensando, nossa, que crueldade! Ou você esteja analisando que pesado é essa narrativa. Eu volto mais uma vez a dizer, mais uma vez a falar, como já havia dito em textos anteriores, nas mensagens anteriores, o nosso Deus sim, Ele é bondade, Ele é amor, mas o nosso Deus é fogo consumidor, Ele é justiça. E no tempo certo Ele executa a sua justiça. Que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, abençoando a sua família, e que nós possamos acertar as nossas vidas com Deus, porque o nosso Deus, certamente Ele trará justiça àquilo que nós fazemos de errado. Então vamos nos arrepender, vamos pedir perdão ao Senhor enquanto existe tempo, porque o nosso Deus é misericordioso. Se nós pedimos misericórdia, se nós pedimos perdão, se nós nos arrependermos e voltarmos para o Senhor nos perdoa. O Senhor realmente nos dá o seu perdão, se nós o fizermos com sinceridade, com o coração quebrantado e contrito, e fizermos isso com muita humildade, Deus certamente virá com o seu perdão para as nossas vidas. Mas se nós não nos arrependermos do mal, se não nos arrependermos da maldade, pode ser que no momento nada aconteça, pode ser que ninguém esteja vendo, que tudo está indo muito bem, mas não se engane, ninguém se esconde aos olhos de Deus, o justo juiz de toda a terra. E no tempo certo, no tempo propício, Deus executará a sentença sobre a sua vida. Então, seja sábio, então seja inteligente, então seja prudente, se arrependa e volte-se para Deus. E se você é injustiçado, se você procura servir ao Senhor, se você é temente a Deus e procura agradar a Deus, mas tem sido injustiçado, aguarde no Senhor. Conforme a mensagem anterior que nós trouxemos, a vingança pertence ao Senhor. Deus fará justiça à sua vida, como fez justiça à família de Nabote. Então, as injustiças que são feitas contra você, Deus, no tempo propício, revelará a sua justiça. No caso aqui da morte de Jezabel, é algo tremendo, é algo impactante, mas também é algo que revela a justiça divina. Não se deixe enganar. Aquilo que Deus falou, Deus estará cumprindo, porque Ele é fiel naquilo que Ele fala. Passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor hão de se cumprir, não hão de passar sem que se cumpra. Que Deus abençoe a sua vida, em o nome do Senhor Jesus.
Então, nesse momento, eu gostaria, como de costume, estar orando em favor da sua vida e da sua família. Curve sua cabeça, se puder, e ore juntamente comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço agora a Tua bênção em favor dessa vida, deste ouvinte da Tua palavra, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa abençoá-la, juntamente com a sua casa, com toda a sua família, a sua parentela, o seu círculo de amigos, que todos sejam atingidos pelo Senhor e que nós possamos nos lembrar sempre que Tu és um Deus justo, o juiz de toda a terra, um Deus de justiça e que no tempo exato o Senhor executará a sua justiça. Que nós não venhamos a nos enganar, porque Deus, no tempo certo, o Senhor, no tempo certo, estará executando o seu justo juízo sobre as nossas vidas, se nós não nos arrependermos e não nos reconciliarmos contigo, mas o Senhor então trará a sua justiça sobre as nossas vidas. E se estamos andando com temor, se estamos tendo reverência em Tua presença e somos injustiçados, Tu também, no tempo certo, há de fazer justiça à nossa causa, porque na verdade, ó Deus, o Senhor há de revelar a sua justiça sobre as nossas vidas. Assim como o sol irradia toda a sua força, todo o seu fulgor ao meio-dia, Deus, da mesma forma, a sua justiça, a sua glória há de brilhar com toda a força e com todo o fulgor no tempo certo e no tempo exato sobre as nossas vidas e sobre aquele que nos tem injustiçado. É dessa maneira que nós oramos e agradecemos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor de toda a glória e de toda a justiça. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família e até o nosso próximo encontro, onde estaremos aqui meditando no livro do 2 Reis e falando das grandezas desse Deus grande e poderoso que muito quer fazer em prol da minha e da sua vida. Que Deus os abençoe a todos em Cristo Jesus. E tenham todos um ótimo domingo. Me soltem! Me soltem! Me soltem! Me soltem! Esta é a palavra do Senhor dita através de Elias. No pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver dela será como esterco sobre o campo, de modo que não se possa dizer: esta é Jezabel.